Bom dia, paz do Senhor. Meus irmãos, dentre as muitas coisas que nos chamam a atenção na palavra de Deus, eu fico muito admirado com o ministério levítico. Meditando nessa manhã aqui no livro de Números, no capítulo 4, onde fala sobre o ministério dos levitas, nós conseguimos perceber a forma organizacional, a ordem, a decência do trabalhar de Deus. Nós sabemos que os levitas eram separados em 3 grupos: a família de Coate, a família de Gerson e a família de Merari. Então, eles eram contados dos 30 anos para cima até os 50. E a partir do versículo 4 ao versículo 13, nós temos a função ou as funções dos coatitas. Veja que interessante. Qual era a função dos coatitas com relação ao tabernáculo? Eles eram levitas, mas eles faziam o que exatamente? Quando eles iam levantar acampamento e tinham que desmontar o tabernáculo, os coatitas eram os primeiros a entrar em ação. Quais eram as suas funções? O que eles deveriam fazer? Eles tinham a função de embrulhar os utensílios do tabernáculo. Então eles tinham que embrulhar a arca da aliança, eles tinham que embrulhar a mesa da proposição com os pratos, incensários, taças, escudelas, inclusive com o pão que tivesse na mesa. Eles tinham que cobrir o castiçal, as lâmpadas, os espiritadores, os apagadores, os vasos de azeite, tudo que era usado então no castiçal. Eles tinham que embrulhar o altar de ouro com os seus utensílios. Eles tinham que embrulhar o altar do holocausto. Eles tiravam as cinzas do altar e eles colocavam um pano carmesim sobre o altar do holocausto. Em cima do altar do holocausto eles colocavam os utensílios que eram usados nos holocaustos, os braseiros, os garfos, as pás, as bacias, enfim. Então eles cobriam com um pano azul, eles embrulhavam tudo isso em panos azuis, conforme diz o texto. E todos esses embrulhos, depois eles colocavam peles de texugo por fora, porque eram peles resistentes ao tempo, às tempestades do deserto, ao clima, aos ventos, enfim, para que tudo ficasse totalmente protegido. E aí eles passavam as varas, os varais, nesses embrulhos e eram assim carregados. Quando eles terminavam de fazer esse trabalho, entravam os gersonitas. Qual era a função dos gersonitas? Os gersonitas ficavam encarregados em recolher tudo que fosse de tecido, que fosse pano no tabernáculo. Então eles tinham que recolher, a partir do versículo 25 do capítulo 4 de Números, nós vemos isso. Eles tinham que recolher as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, toda aquela tenda que ia por fora, feita de linho fino. Eles tinham que recolher também, que eu anotei, as cortinas do pátio, o véu da porta da tenda da congregação, o véu da porta do pátio. Tinha que recolher todas as cordas. Era muito tecido, era muita cortina, era muita corda. E isto ficava em função dos gersonitas. Então eles saíam, entrou os coatitas, saíram coatitas. Entre os gersonitas, saem os gersonitas. E o que sobra, o que resta, são as estruturas do tabernáculo e da tenda da congregação. Aí entra os meraritas. Eles vinham para desmontar o tabernáculo, encarregados das 48 tábuas das paredes do tabernáculo, todos os seus 15 varais que eram colocados para fixar todas aquelas tábuas, todas as 2 colunas que ficavam na parte ocidental do tabernáculo, todas as bases de prata, sendo que para cada tábua
eram 2 bases de prata, ou seja, então tinham 96 bases de prata, eles tinham que tirar no tabernáculo. E ao redor, no pátio, tinham as bases, tinham as estacas e todas aquelas cordas que eram passadas para segurar tudo isso. Então, estas eram as funções dos meraritas. Havia, no tempo em que Moisés fez a contagem, 2.750 coatitas, haviam 2.630 gersonitas, haviam 3.200 meraritas. Então, naquela época, havia muito trabalho, mas também havia muita mão de obra. Eram 8.580 homens aptos para o serviço do tabernáculo. E quando eles iam acampar, então entrava novamente todos esses homens em ação. Aí então, em ordem inversa. Para desmontar, começam com os coatitas, gersonitas e meraritas. E aí, para a montagem, então, começam pelos meraritas. Eles vão fazer a estrutura, depois vem os gersonitas, colocam toda a parte de tecido, e depois vem os coatitas e colocam todos os móveis à disposição, então, para os serviços dos sacerdotes. A partir desse momento, eles não podiam mais entrar no tabernáculo. Eles ficavam apenas de fora, auxiliando os trabalhos. Então, meus irmãos, é maravilhoso. Só um parecer a respeito do que era o trabalho desses homens, um trabalho fabuloso. Deus abençoe, forte abraço.